114 mil reais. Talvez 160 mil. Ninguém tem o número final ainda. Mas uma coisa já está confirmada. Na China, esse mesmo carro custa o equivalente a 40 mil reais. Estamos falando do Box, o primeiro elétrico da Dongfeng a chegar oficialmente ao Brasil. E ele está prestes a entrar direto na queda de braço mais disputada do país. A disputa entre o Dolphin Mini e o Aces 2, pelo posto de elétrico mais barato do mercado nacional. A primeira coisa que precisa ficar clara é que nenhum desses preços é oficial. São estimativas de diferentes veículos de imprensa, e elas variam bastante. Uma reportagem isolada, ainda não confirmada pela fabricante, chegou a citar R$ 109.900. A maioria das fontes trabalha com uma faixa entre 120 mil e 160 mil reais. É uma diferença enorme e vale ser honesto sobre isso desde já. Até o lançamento oficial, previsto para agosto no Festival Interlagos, qualquer número é estimativa, mas o preço sozinho não explica por que esse carro merece atenção. Quem está por trás dele é a Dongfeng, rebatizada de DFM, para operar no Brasil. E essa marca carrega um currículo que nenhum entrante chinês recente trouxe da mesma forma. Fundada em 1969, ela é a segunda fabricante de automóveis mais antiga da China, criada originalmente para produzir caminhões para o Exército de Libertação Popular. Ao longo de mais de 5 décadas, virou uma das 4 grandes estatais automotivas chinesas, ao lado da SAIC, da FAW e da Changan. É controlada diretamente pelo governo central chinês e está entre as 500 maiores empresas do mundo em faturamento. Em 2025, o grupo vendeu cerca de 2,48 milhões de veículos ao redor do planeta. E não é uma marca que está aprendendo a fazer carro sozinha. A Dongfeng construiu joint ventures históricas com Nissan, Honda e o grupo Citroën Peugeot, formando com a Nissan uma das maiores parcerias automotivas já assinadas na China. Isso significa décadas de engenharia compartilhada com montadoras que já dominam o mercado brasileiro há anos. Diferente da BYD, da Geely e da JLM quando desembarcaram por aqui, a Dongfeng não chega como uma desconhecida tentando provar competência técnica. Chega como uma estatal centenária em termos de escala industrial, que já vende o próprio Box na Europa, incluindo Portugal e Espanha, desde 2024. Agora, ao carro em si. Na China, o Box é vendido sob o nome Nami 01. No Brasil, ele chega batizado apenas como Box, sob a marca DFM. É um hatch compacto elétrico, com 4,03 metros de comprimento e entre-eixos de 2,66 metros, dimensões parecidas com as do Dolphin Mini e do II2, os dois principais alvos declarados desse lançamento. O porta-malas tem cerca de 320 litros, que sobem para 945 litros com os bancos traseiros rebatidos, um número competitivo para a categoria. Sob o capô, o Box usa um motor elétrico dianteiro de 95 cavalos e torque de 16,3 kg. Isso é suficiente para uma aceleração de 0 a 100 km por hora em cerca de 12,5 segundos, com velocidade máxima limitada a 140 km por hora. Não é um carro feito para impressionar em números de desempenho. E está tudo bem, porque essa não é a proposta. A proposta é mobilidade elétrica urbana acessível. E é aí que a bateria entra. A bateria é de fosfato de ferro-lítio, a mesma química usada pela concorrência direta, com capacidade que a maioria das fontes cita em 42,3 kWh. Uma reportagem menciona 2 opções possíveis, uma de 30 e 1,4 kWh e outra de 42,3 kWh, sem confirmação de qual equipará
a versão brasileira. No papel, a autonomia anunciada chega a 430 km pelo ciclo chinês CLTC, mas esse número precisa ser lido com cautela. Ciclos de homologação chineses são historicamente mais generosos do que os testes aplicados no Brasil. Pelo padrão brasileiro PBEV, a estimativa recua para algo próximo de 310 km e o valor real, medido pelo Inmetro, só será conhecido quando o carro passar pela homologação nacional. No pacote de equipamentos, o box tenta entregar mais do que o esperado para o preço. Painel de instrumentos digital, central multimídia grande, câmera com visão panorâmica de até 540 graus, carregador de celular por indução, espelho retrovisor interno sem moldura, iluminação interna configurável em até 32 cores e um pacote de assistentes de condução. São recursos que até pouco tempo atrás apareciam só em categorias acima da faixa de entrada e que a leva recente de elétricos chineses ajudou a popularizar no Brasil. Vale entender o momento em que isso está acontecendo. O Brasil já recebeu, nos últimos anos, uma sequência de marcas chinesas, estreando com a mesma promessa de preço agressivo e ficha técnica generosa. BYD, Geely, GWM, Chery, Leapmotor, MG e Xiaomi já disputam espaço, cada uma tentando construir reputação do zero. A diferença é que a Dongfeng não vem sozinha. Assim como a GWM reúne submarcas sob uma única estrutura comercial, a DFM pretende trazer, além da linha principal com Box e Vigo, outras divisões do grupo, como a Voya, focada em elétricos e híbridos de luxo, e a M-Hero, voltada a utilitários off-road de alto padrão totalmente elétricos. A ideia é usar a mesma rede de concessionárias e a mesma força de marca para vender de carros de entrada a produtos premium, um movimento que amplia o risco, mas também a ambição do projeto. A concorrência que o Box vai enfrentar já está bem estabelecida. Do lado da BYD, tem o Dolphin Mini, elétrico mais vendido do segmento de entrada no país, da Geely, o EX2, que também aposta em preço agressivo. Some a isso o GAC Aion UT, o MG4 Urban e o GWM Hora 03. E fica claro que o Box não está entrando em um mercado vazio, está entrando numa briga que já tem vencedores definidos por preço e reputação de marca. A pergunta que fica é se a autoridade histórica da Dongfeng, somada a uma rede de concessionárias planejada, vai pesar mais do que os anos de vantagem que a concorrência já construiu junto ao consumidor brasileiro. E a estratégia de entrada não é modesta. A DFM não vem como um importador independente testando o terreno. É uma operação própria da fabricante no Brasil, com plano de abrir cerca de 20 concessionárias já no lançamento e expandir para 50 lojas até o fim de 2026. Algumas reportagens recentes já falam em 60 parceiros comerciais oficializados, número que ainda não foi confirmado de forma unificada pela empresa. Ao lado do Box, a marca também vai lançar o Vigo, um SUV elétrico do tamanho de um Creta, ou um Kicks, com motor de 163 cavalos e bateria de 51,8 kWh, mirando rivais como o Yuan Pro da BYD e o Hora 5 da GWM. Vale destacar outro detalhe estratégico. A Dongfeng escolheu estrear no Brasil só com modelos 100% elétricos e não híbridos. A razão declarada é prática. Carros híbridos exigem adaptação dos motores à combustão para lidar com a alta mistura de etanol na gasolina brasileira, um processo de homologação mais longo e caro. Elétricos puros evitam essa etapa. É uma decisão de velocidade de entrada no mercado, não necessariamente de convicção tecnológica. Também há conversas, ainda não fechadas, sobre produção local. Fontes do setor
mencionam negociações para montagem no Brasil em parceria com a Stellantis, na fábrica de Porto Real, no Rio de Janeiro, ou com a Nissan, na planta de Resende. A Nissan, procurada, não confirma nem nega, apenas reforça que mantém parcerias globais com diferentes empresas, incluindo a Dongfeng. Se algum desses acordos avançar, o Box e o Vigo poderiam sair da montagem totalmente importada, conhecida como CKD, para a produção nacionalizada, o que historicamente ajuda a baixar preço e prazo de entrega. É interessante notar que essa não seria a primeira vez que a Dongfeng monta uma parceria industrial dessa natureza. A própria história da marca na China nasceu de acordos de transferência de tecnologia e a lógica de produzir localmente para reduzir custo alfandegário é a mesma que BYD, Geely e GWM já aplicam ou estudam aplicar em território brasileiro. Outro ponto que separa a chegada da Dongfeng da chegada de marcas mais recentes é a escolha consciente de estrear só com elétricos puros, deixando híbridos para depois. Isso significa que, diferente de fabricantes que tentam equilibrar portfólio logo de saída, a DFM está apostando todas as fichas iniciais na categoria mais disputada e mais sensível a preço do mercado brasileiro. Se der certo, a marca ganha tração rápida em volume. Se o preço final vier acima do esperado pelo público, o risco é entrar já em desvantagem justamente no segmento onde a concorrência tem menor margem para errar. Então, onde isso deixa o comprador brasileiro, de um lado, um carro com especificações competitivas para a categoria, uma marca com peso histórico real por trás, e uma estrutura comercial que está sendo montada com escala desde o primeiro dia. Do outro, um preço que ainda não existe oficialmente, uma autonomia que só será confirmada depois da homologação nacional, e uma concorrência que já conquistou o consumidor com anos de estrada e reputação construída. A Dongfeng aposta que ser uma estatal centenária, com a experiência de já ter aprendido a fazer carro ao lado de Nissan, Honda e Citroën, é suficiente para convencer quem hoje olha primeiro para a Dolphin Mini ou Ace 2. Em agosto, no Festival Interlagos, o mercado vai começar a descobrir se essa aposta se sustenta. Obrigado pela audiência. Faça sua inscrição no canal. Conto com vocês para o próximo vídeo. Abraços.